Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando para você aqui na Rádio Novo Tempo. É sempre um prazer muito especial ter você aqui conosco para conversarmos sobre os grandes temas da Palavra de Deus. Mais uma vez a gente segue aqui, passando da metade aí dessa temporada toda especial, que é a série Enquanto Ele Não Vem. Estamos falando aqui de Esdras, Neemias e todo esse período que procede aí do período exílico de Babilônia, quando o povo está voltando ou não para Jerusalém a partir aí do exílio babilônico. Então temos aqui vários conflitos, várias tribulações, várias coisas acontecendo, mas também um período de profundas reformas, de profunda busca por Deus. E a gente tem visto aqui bastante coisas interessantes de que, apesar de toda essa busca, todo esse confronto de problemas, o povo ainda precisa lidar com a mornidão, com outras questões de liderança e tudo mais, e parece que nada se resolve por completo, e é por isso que a gente fica aí nessa expectativa daquele que vai vir, né? Daquele que vai vir para resolver tudo de uma forma mais completa e definitiva. Mas enquanto ele não vem, a gente segue aqui nessa temporada discutindo e aprendendo cada vez mais sobre a Bíblia. Hoje tem uma galera especial aqui para participar com a gente dessa gravação. Ela que você já conhece, a nossa parceira aí já de algumas temporadas, Vanédia Cândido, direto da Paraíba. Tudo bom, Vanédia? Tudo bem, Isaac? Tudo bom, pessoal? É nóis. E temos aqui uma figurinha inédita estreando no Contra a Cultura. Esperamos que seja uma estreia em definitivo, hein? Rony Tavares, diretamente aí de São Paulo, o cara aí do canal da VAR. Tudo bom, Rony? Prazer ter você aqui com a gente. Tudo bom? Prazer, gente. É bom estar aqui com vocês. Ô, Rony, conta pra gente aí desse projeto chamado da VAR. Explica aí como é que o pessoal faz pra poder acessar. Eu tenho um canal no YouTube. Se você entrar no YouTube e digitar da VAR, é o primeiro que vai aparecer lá. Eu falo sobre temas bíblicos em geral, mas eu tento fazer uma abordagem um pouco diferente do que normalmente se faz. Ser mais textual um pouco, e tem ali alguns insights, algumas ideias que a gente coloca lá. Então é da VAR, Opinião e Religião. Tem muita coisa legal no site dele que você vai com certeza virar um fã igual a Vanédia, e nós tudo aqui viramos fã. Valeu. Eu faço também o convite sempre para você acessar cristãoscansados.com.br. Lá você vai encontrar todos os episódios do Contra a Cultura, mais aí de 180 episódios, e você pode sempre acompanhar aí retroativamente se quiser revisitar aí um tema que a gente discutiu. E você encontra lá todos os vídeos, áudios e tudo mais, se inscreva. E também fiz o convite para você procurar lá no nosso site, ou então na descrição do vídeo, se você estiver aqui no YouTube, o nosso PDF sobre como estudar a Bíblia. Super lançamento legal aí para você poder baixar e, junto com a sua Bíblia, ir aperfeiçoando aí, estudando e procurando cada vez mais se comprometer com o estudo da Palavra de Deus. Vamos então para o nosso estudo dessa semana, episódio de número 9 da série Enquanto Ele Não Vem. Ainda não pensei num título muito bom, mas tem a ver com listas. Então, já que é difícil você explicar essa questão de listas no episódio, quanto mais pensar num título decente, mas vai ter alguma coisa a ver aí com lembrança, com memória, com lista. Listas fazem bem pra memória, mas por enquanto vamos sem título mesmo, porque a gente pode até fazer uma lista de títulos depois. Quando a gente vai aqui para o livro de Esdras e Neemias, existem várias dessas listas. Listas aqui a respeito de objetos, listas a respeito de nomes, de funções, de famílias, de sacerdotes, e o autor da lição, ele trabalha assim de uma forma mais sistemática, talvez, né? Ele pega todas essas listas e ele quer trabalhar sobre a função dessas listas nessas narrativas históricas. Antes da gente entrar mais a fundo nessa questão, e aí eu queria trazer aqui o Rony para estrear com a gente. Rony, durante a Bíblia, né, no decorrer da Bíblia, a gente encontra várias listas, né? Não é só aqui no livro de Esdras e Neemias. Você tem aí não só Números, que é um livro só de listas, né, e de genealogias e tudo mais, de censo, mas ao decorrer de vários outros livros históricos e tudo mais, você tem muitas dessas listas. Qual que é o objetivo dentro de uma literatura inspirada de se colocar listas, genealogias, enfim, tantos nomes, idades, famílias e tudo mais? Existe algum propósito dentro da inspiração para isso ou é simplesmente uma escolha literária dos autores? Tem a ver com um estilo literário, um estilo da época de se contar histórias. Inclusive, a própria palavra genealogia, em hebraico, a palavra toledot, é a mesma palavra para história. Então você pode ler essa é a genealogia, você pode ler como essa é a história.
Então, a ideia de você registrar essas listas, essas genealogias, é parte intrínseca da ideia de você registrar a história desse povo. E é interessante que a gente está lendo a história de um povo específico, de uma nação específica. Quando a gente lê o Antigo Testamento, isso é um registro, digamos assim, até nacionalista, da relação de um povo com Deus, e que serve de símbolo para a relação de toda a humanidade com Deus e de nós mesmos com Deus. Mas, ainda assim, é um registro, digamos assim, local, é um registro dentro de uma cultura. E eles estão tentando registrar ali a história deles. A história daquele povo é a história de Deus se relacionando com aquele povo. Por isso que é importante as genealogias. A ideia da genealogia é a ideia de que você não surgiu do nada. A sua história começa com a história do seu pai. E a história do seu pai começa com a história do seu avô. Quando o povo registra a genealogia, é meio que um reconhecimento de tudo que aconteceu antes. É uma valorização da ideia de memória. Quando ele registra a genealogia, tudo isso vem à tona. É também a importância de que ele está registrando, não é só um conto alegórico, mas ele está registrando uma história real mesmo. E aí ele registra o nome dos personagens que participaram daquela história. Então essas listas, essas genealogias todas, elas todas fazem parte dessa ideia de que o autor está partindo do pressuposto que aquela história é o registro de uma história real. Por isso que é uma história importante. Ela é importante porque é uma história que realmente aconteceu. E ela não é só importante porque é uma história interessante, mas ela é uma história mais interessante ainda porque realmente aconteceu e ele está registrando ali os detalhes dessa história. E é bem interessante que quando você vai para os evangelhos, né, vários dos autores ali, dos evangelistas, eles vão fazer uso dessas genealogias justamente para desencabeçar no Messias, que é aquele que está anunciado lá desde Gênesis 3,15, né? E eles vão sempre traçar ali esses paralelos para mostrar que esse Messias, ele não está surgindo do nada, né? Ele não está brotando no meio da história, ele tem toda uma linearidade acontecendo que está ligando todos os livros do Antigo Testamento até chegar, digamos assim, no clímax dessa história principal, que é o Messias, né? Então, acho que vai muito disso daí também, de você fixar essas raízes para mostrar que a Bíblia, ela tem uma continuidade, ela tem um caminho que ela tá tentando te levar para mostrar o fim dessa história, a conclusão dessa história, né? É que quando você nomeia, você não é mais uma coisa assim genérica, é um povo lá. Não, assim, você tem nomes ali citados. Era Deus lembrando ao povo de Israel, olha só de onde vocês vieram, era um povo assim que parecia que não ia dar em nada, que não prestava pra nada, tinha vindo de uma nação que tinha sido destruída, mas olha aqui as pessoas, não fica sendo uma massa genérica, amorfa, ela tem nomes, né, assim, você vê a preocupação de Deus com os detalhes, né, e você pensar, olha só essas famílias aqui, ó. Às vezes eu conheço uma família dessa aqui e tal. Pra gente, talvez, né, separado aí por mais de 2000 anos de história, talvez esses nomes não façam tanto sentido, né? Mas quando a gente olha pros nossos livros de história mesmo, né, a gente vai vendo os nomes lá, Marechal Deodoro, Floriano Peixoto, Visconde de Mauá, Orleans e Bragança, são nomes que trazem uma carga histórica pra gente, né? São nomes que estão no nosso passado recente aqui da história brasileira e que quando você cita um nome desse, isso traz toda uma narrativa na sua cabeça, né? Que traz até um certo senso de identidade da sua história e tudo mais. Então eu imagino que pra quem está lendo em primeira mão esses livros, na época lá do povo de Israel e tudo mais, ao ouvir esses nomes, essas genealogias, traz à tona toda essa história, né? Realmente, a ideia desse registro não é só ser um registro frio, mas é um registro que de alguma forma é pessoal. Essas pessoas existiram de verdade. Então, essa pessoalidade do registro é importante. E tem também uma curiosidade aí. Tem um nome que se repete, que é o nome Jesuá, na tradução em português, que é o nome em hebraico Yeshua, que no Novo Testamento ele é traduzido como Jesus. O Jesus é um nome comum desse período pós-exílico, né? Então, só pra gente ver uma questão de história aí também, né? Jesus recebe o nome dele, e esse nome também é muito citado por José, é um nome comum aí desse período do Segundo Templo, que começa bem aí nessa história que a gente tá vendo. Então, a partir daí, esse nome Jesuá, Yeshua, vai se tornar mais comum e no Novo Testamento é registrado como Jesus. E já pensou assim também, você lê uma história ou você lê uma matéria, 3 jovens foram mortos, não sei onde, e você nunca tem o nome das pessoas? Fica uma coisa assim, realmente distante, né? Então você tem que colocar o nome das pessoas pela própria consideração com o ser humano, né? A própria consideração que você tem com aquelas pessoas que participaram ali, para que a pessoa que está lendo, né, tenha também aquela empatia com aquela história. É claro que cada nome daquele, a gente não tem noção de quem eram aquelas pessoas,
Mas a gente tem uma noção maior, né, já que a gente está muito distante daquele tempo, a gente tem uma noção do Deus que inspirou aquilo ali, que é um Deus que se preocupa com pessoas, não com uma massa, mas com pessoas individualmente, né? Assim é até hoje. Tá, mas assim, a gente tá falando aqui de pessoas, claro que pessoas têm valor, pessoas têm importância, pessoas têm nomes, têm identidades e têm história. Mas quando eu chego aqui, por exemplo, em Esdras, no capítulo 1, no verso 9, aqui tem uma lista que diz o seguinte: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de menor qualidade, 1000 outros objetos. Ele tá trazendo aqui uma lista de itens que estão sendo trazidos de volta de Babilônia para Jerusalém. Ok, eu já entendi a necessidade de você ter uma lista com nomes de pessoas, para se incentivar na história ali, mas qual é a relevância aqui de um inventário dos objetos que estão sendo trazidos de Babilônia para a narrativa? Tem alguma importância aqui? Ou é meramente uma questão organizacional que calhou de, coincidentemente, ser colocada aqui nesse livro? Bom, essa é mais um exemplo de listas que está aí também para mostrar que o registro é real. Ele está registrando porque é um registro histórico que ele está fazendo, né? Isso daí vai estar relacionado com o começo do livro de Daniel, que está na Bíblia bem depois, mas que na cronologia acontece antes. Então lá no comecinho do livro de Daniel, lá no capítulo 1, no verso 2, né, falando sobre a cidade de Jerusalém, diz assim: o Senhor entregou nas suas mãos Joaquim, rei de Judá, e parte dos utensílios do templo de Deus. Ele os levou para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do seu Deus. Então olha que interessante, a gente está vendo o registro de todos esses utensílios voltando para o domínio de Israel e de Judá, como uma resposta a esse verso aqui de Daniel. Eles foram levados e agora eles estão voltando, todos esses utensílios aí. Agora, Vaned, é interessante, o Ronei leu aí o verso 2 de Daniel, né? O Senhor entregou nas mãos dele, no caso Nabucodonosor, a Joaquim. É bem interessante que na cultura histórica daquele momento, você media a força de uma divindade pela conquista bélica de uma nação, né? Então como é que eu sei que o meu Deus é mais forte que o seu Deus? Vê, se vocês são escravos de nós, né? Nossos escravos, então obviamente nosso Deus é mais forte, porque a gente conquistou vocês. E esse ato, acho que simbólico, talvez, de Nabucodonosor, de pegar os itens do templo e trazer pro templo aqui dos deuses aqui, né, Marduk, outros deuses babilônicos e tudo mais, mostrava claramente a intenção de mostrar que, olha, vocês podem até ter a religião de vocês, mas o Deus de vocês está submisso ao nosso Deus, né, nossos deuses babilônicos. E o capítulo 1 de Daniel, ele frisa: o Senhor entregou, Yahvé, né, entregou isso na mão de Nabucodonosor. O escritor de Daniel aqui, ele está querendo frisar que, na verdade, Deus está no controle dessa história. E, coincidentemente, eu acho que Esdras começa nessa mesma tonalidade, né? Olha, lembra que, na verdade, Deus entregou? Então, da mesma forma que ele entregou, agora ele está pegando de volta. Pois é Deus mostrando, né, que até quando aparentemente as coisas dão errado, ele ainda está no controle. Os utensílios sendo levados, né, mostravam que Deus estava, de certa forma, punindo, né, o povo. A gente tem a ideia que Deus não pune, e essa ideia não é bíblica. Deus muitas vezes pune, e a punição dele sempre é com amor para atrair de volta. E aí você vê os utensílios voltando. Aquilo ali, aqueles utensílios, não eram meros utensílios, não é como se tivesse levado as xícaras aqui de casa. Era representando ali a presença de Deus, né, o favor de Deus com relação ao povo. Então, quando esses utensílios retornam, né, sendo nomeados também, nome a nome, a quantidade, tudo, é Deus mostrando assim claramente: ó, aqui, ó, tá de volta aqui para vocês, eu estou com vocês, vai ser reconstruída a cidade e tudo mais. Então, é assim, é tipo um alívio pro povo, né? Essa ideia que o Isaac estava falando, que os conflitos entre os povos, na verdade, eles entendiam como os conflitos entre os deuses dos povos. Sim. Então, um povo dominando o outro é a dominação de um deus sobre o outro. E Israel, de certa forma, ele passa a entender diferente essa relação. Porque quando ele perde, ele entende que mesmo ele perdendo o conflito, o deus dele tá ganhando. Sim. Porque ele entende que o deus dele, na verdade, é soberano a qualquer outro deus e é impossível ele perder. Então, quando aparentemente Deus perdeu, então, na verdade, aconteceu outra coisa, tem outra explicação. Então, Deus ganhou. Na verdade, ele tá cumprindo aquilo que ele já tinha planejado e tal. Então, é interessante essa ideia do que o povo de Israel
registra aqui na Bíblia, que quebra a ideia desse conflito entre os deuses. O Deus de Israel, ele não está em conflito com nenhum Deus, porque ele está acima de todos. E aí vem toda a ideia da história sendo guiada por esse Deus. E esse Deus está levando a história da forma como ele quer. Tudo que acontece é plano desse Deus. Em todo evento histórico, na verdade, é uma vitória do Deus de Israel. É o Deus de Israel vencendo todos os outros falsos deuses que foram colocados no caminho aí. Aquelas imagens que tem de Jesus tirando a queda de braço com Satanás, assim, como se tivessem forças equivalentes, né? Isso não existe, né? Isso é fantasia. E, na verdade, isso é um conceito absolutamente pagão. Isso. Que são divindades medindo forças para ver quem vai ganhar. Na verdade, o conceito bíblico não tem nada disso. Ele é absolutamente superior e não tem ninguém nem como fazer uma queda de braço com Deus. Isso é absolutamente impossível. Tem uma outra questão que eu queria abordar também com vocês. O povo está aqui diante de um dilema que é de voltar para Jerusalém ou não. Estamos aqui no exílio, fomos autorizados a voltar, seja ali com Zorobabel, ou com Esdras, ou com Neemias, e fica esse temor de voltarem ou não. Será que vai dar certo? A terra está desolada, não tem proteção, aqui a gente já está confortável, já prosperamos, né? Tanto é que muita gente fica para trás. Você vai acompanhar o relato dessa porção de pessoas que ficaram lá no livro de Esther. Essa questão da falta de fé, de talvez confiar ou não em Deus, um pouco do que remete talvez lá na entrada de Canaã, né? Quando o povo para às beiras da terra prometida ali e não entra, tem medo do gigante, tem medo de todo o exército dos cananeus lá e tudo mais. E aqui no capítulo 9, no verso 17, aliás, em todo o capítulo 9, o povo está recontando as maravilhas de Deus aqui, tudo que Deus fez lá na época do deserto, do Egito e tudo mais, as vitórias que Deus deu, os milagres, as pragas, o mar vermelho, o pão que caía do céu, a água que brotava da rocha e tudo mais. E o verso 17 ele frisa o seguinte: apesar de tudo isso, esse povo recusou-se a ouvir e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste no meio deles, mas foram teimosos. E aí começa a falar da rebelião, de que levantaram chefes para poder voltar para o Egito, apesar de toda a servidão e tudo mais. Eu queria ver com vocês essa questão de como é esse paralelo dessa coisa de esquecer e por causa do esquecimento se rebelar contra Deus. Parece que a narrativa bíblica, não só aqui em Esdras e Neemias, mas parece ser uma preocupação de Deuteronômio, de Josué, de Juízes, está muito associado que o esquecimento das obras de Deus, dos atos grandiosos de Deus no passado, estão totalmente associados com a rebeldia, com a incredulidade do povo de Deus no presente e no futuro, né? E é interessante a gente ver que na lei, na Torá, no Pentateuco, a gente tem pelo menos duas passagens importantes que já falam sobre o exílio e descrevem, de certa forma, em detalhes, que é Levítico 26 e Deuteronômio, lá desde o capítulo 28 até o final do 31 ali, que ele está falando de toda essa situação do povo se afastar de Deus, receber uma série de punições divinas, como a Vanessa já estava falando, que culminam no exílio. Na verdade, lá em Levítico 26 a gente vê que Deus fala assim: olha, se vocês se distanciarem, eu vou fazer isso. Mas se vocês continuarem se distanciando, eu vou fazer isso. Ele vai colocando uma punição atrás da outra com a intenção de fazer o povo voltar. E se você ainda continuar, no final de tudo, eu vou espalhar vocês entre as nações e tal. Um povo estrangeiro vai vir, vai dominar vocês, vai levar vocês embora. Que é a ideia de exílio. Então, o exílio que acontece aqui na época que em Esdras e Neemias eles já estão retornando, ou seja, séculos depois da época de Moisés, esse exílio já tinha sido previsto por Deus naquela época. E Deus fala da ida para o exílio e do retorno do exílio. E a ideia de ir para o exílio e retornar, na verdade, é a grande ideia do Antigo Testamento. O Antigo Testamento termina com a ideia do retorno do exílio, que são esses livros que a gente está lendo, e que são um símbolo do retorno de todo crente, todo aquele que crê em Deus, de retornar para casa. Seria uma ideia até de reino messiânico, a ideia do retorno do exílio. Então é interessante, lá atrás Deus já tinha previsto isso, a ida para o exílio, o retorno do exílio, e quando essas coisas estão acontecendo, muitas pessoas não estão percebendo que aquele acontecimento é histórico, a importância histórica do que está acontecendo, por falta de memória, por falta de olhar para trás. Por falta de olhar para trás, eles não conseguem ver com uma perspectiva grande o suficiente do futuro que está diante deles. Então, o pessoal fala, quem vive de passado é museu. Não é bem verdade. Como a gente estava falando aqui, você é fruto do seu passado.
Você não pode esquecer o seu passado. Ele faz parte do que você é. E a forma como Deus agiu com você no passado é importante para você manter a cabeça erguida para os desafios futuros. É muito importante. A ideia de tradição, a ideia de passado, a ideia de memória, ela é constante na Bíblia porque é ela que vai dar combustível para a gente continuar esse relacionamento com Deus no futuro. Então a falta do passado fez muitos aqui do povo não conseguirem enxergar direito a importância do que está acontecendo no presente e o futuro que estava se desdobrando diante deles. A gente só usa o passado para o que não deve usar, né? A gente usa o passado para se vangloriar de feitos passados, né? Você vê Jesus mesmo falando com os escribas e fariseus, dizendo: olha, não pensem, não digam entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Não olhe para o passado e diga: não, nosso pai é Abraão, porque eu vos digo que destas pedras eu posso citar filhos de Abraão. A questão não é você olhar para o passado e simplesmente, não, Deus está comigo, porque Deus estava comigo no passado. Não é, olha, Deus cuida, Deus guia, assim como guiou no passado. Não para que a gente se arrogue, mas para que a gente se mantenha humilde de que é Ele que está guiando. Não é pela minha força, pela minha vontade, é por Ele mesmo. Inclusive, Rony, quando a gente chega aqui nos capítulos 8 e 9, né, justamente desse evento da leitura da palavra que está acontecendo aqui, da lei, da Torá, que a gente até mencionou que Torá não é necessariamente só a lei. Quando a gente fala de lei, a gente pensa em 10 mandamentos, mas Torá são as instruções, é o ensino, é a narrativa, é a história. São todos os princípios que cercam a própria história da memória do povo de Israel. E existiam vários mecanismos que Deus foi dando no decorrer do povo de Israel, pedagógicos, para que o povo não se esquecesse. E quando chega aqui no capítulo 9, é interessante que eles se deparam com uma tal de festa dos tabernáculos, e diz aqui que eles não guardavam essa festa desde a época da liderança pós-Josué. Cara, isso faz muito tempo. Josué é tipo assim, é logo depois de Moisés, e aqui diz que eles não celebravam essa festa desde a época depois de Josué. Explica pra gente um pouco do que era essa festa dos tabernáculos. Qual que é a relação disso com o que a gente está discutindo aqui de memória e de confiança em Deus? As festividades dos povos pagãos, eles também tinham festividades santas, né? Convocações santas, digamos assim, entre aspas. Só que a diferença entre as festividades dos povos pagãos e as festividades de Israel é que as festividades pagãs, elas celebravam eventos da história dos deuses. Só que o Deus de Israel, ele mesmo, ele não tem história, porque ele sempre foi Deus. Ele não tem a história de como ele se tornou o Deus maior dos deuses, como ele chegou a ser Deus. Então, os eventos que as celebrações israelitas celebravam eram eventos da história do próprio povo com Deus. Então eles não estavam celebrando a história dos deuses, mas a história deles com o Deus deles. Ou seja, a ideia de manter a memória viva, é o que a gente estava falando. E essa festa em particular, a festa das tendas, a festa dos tabernáculos, a festa das barracas, é tudo a mesma coisa, né? Sukkot. Essa festa tinha uma ordem, que eles perceberam que eles não estavam seguindo, estavam cumprindo a festa. E a ordem era o seguinte: eles tinham que morar em cabanas, em barracas, por uma semana. E essa era uma festa que foi dada no deserto, mas para ser celebrada justamente quando eles estivessem na casa deles. Então a ordem é o seguinte: vocês vão deixar de morar na sua casa, na casa de vocês, e vão morar em cabanas por uma semana, para vocês lembrarem do período do deserto, para vocês lembrarem que Deus guiou vocês no deserto, para vocês lembrarem que Deus fez vocês atravessarem tudo esse percurso. Esse, digamos assim, é a leitura mais literal, mas tem uma ideia muito interessante aí por trás, que é a ideia de você ter sempre uma morada que não é uma morada final. A nossa morada, ela é sempre temporária. Então mesmo hoje, quando você está na sua casa confortável, digamos assim, simbolicamente, sai um pouco da sua casa e lembra que ela é uma cabana. Ela não é a sua casa final, é uma casa temporária. Então a ideia de que a caminhada com Deus é sempre uma jornada. E isso é interessante com o que a gente estava falando, que o povo não quis voltar porque eles já estavam acomodados. Eles estavam acomodados nas casas deles, que muitos ali, durante a vida, eles tinham nascido do exílio, alguns, nunca tinham visto a terra de Israel. Para eles aquilo era a realidade, eles estavam acomodados com aquilo. Mas a jornada com Deus nunca é cômoda, ela é sempre incômoda.
Assim como começa a história desse povo com Deus chamando Abraão lá da terra dele, falando, ó, sai daqui, sai da sua casa, sai do que você conhece, eu vou te mostrar o desconhecido agora. Agora você inicia uma jornada para o desconhecido e eu vou com você. E você vai ver muita coisa, vai passar por muita coisa e vai ser incômodo. E você vai sair do seu conforto. E é interessante isso, a jornada espiritual é sempre sair do conforto. E alguns não perceberam isso, eles estavam confortáveis o suficiente, falaram, não, a gente tá bem aqui, a gente não precisa voltar para essa terra, a gente continua aqui sendo israelita, mas morando na Babilônia. E a questão da gente sempre querer o caminho mais fácil, né? C.S. Lewis disse que se você quer uma religião fácil, eu não recomendo o cristianismo. Uma religião cômoda, você não pode ir atrás do cristianismo, porque você vai ter incômodos. Você vai ter que correr para a linha de ataque, realmente. O povo não queria voltar para Jerusalém, que era assim, né? Era Spookville, né? Tem aquela cidade fantasma Pica-Pau, né? Pronto, tava ali, em ruínas. Exato. Há muito tempo, as bolas de feno passando lá, ninguém queria ir morar lá. Era uma cidade que tava ali cheia de inimigos ao redor. Então, não era cômodo. E aí tem aquela cena aquele filme que você gosta muito, Isaac, Batman vs Superman, né? Que melhor filme. Tem a destruição lá, que cai o prédio, né? Parece aquela cena do World Trade Center, né? Aquela fumaça, assim, todo mundo correndo da destruição, e vai lá o Batman e corre para a destruição, né? O povo não queria voltar, né? E Deus... Né? Isso, e Deus entendeu. Ele não abandonou o povo que não quis voltar também. Mas pessoas quiseram voltar lá e outros tiveram que lançar sortes, né, para as pessoas voltarem. E você vê que é necessário, né, a gente parar um pouco de pensar no nosso conforto, e isso é difícil. A gente parar de pensar um pouco na gente, assim, mas isso aqui, eu vou para aquele lugar ali que não tem nada, que, sei lá, não tem pontos turísticos bonitos, que não tem isso, mas tem algo melhor, que é você se lembrar dessa transitoriedade, né? Não só nossa casa, né? As paredes da nossa casa são transitórias, mas essa própria casa que Paulo fala, né? Que é uma casa transitória, né? Que vai ser restaurada. Então, a gente precisa querer se gastar mais, né? Se doar mais, para que isso que é transitório, pelo menos assim, para que fique o que é eterno, né? Seu conforto é transitório, mas aquilo que você pode forjar por meio do seu desconforto, isso, quem sabe, fica pra eternidade. Tá vendo, gente? Não é à toa que a gente começou essa série, essa temporada, lendo Timóteo, falando que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Olha o tanto de coisa que a gente aprendeu aqui em um monte de listas de genealogias. Então fica aí sempre o convite para você estudar com carinho, com profundidade a palavra de Deus. E lembre-se de não esquecer, porque a lembrança, a memória, lembrar-se dos atos salvíficos de Deus ao longo da história é essencial para que possamos crescer e amadurecer na nossa fé, lembrando que nosso lugar não é aqui, a gente está numa eterna jornada, eterna não, numa jornada transitória aqui nessa terra, até que possamos viver na eternidade com aquele que se fez carne e se fez uma cabana entre nós, para que pudéssemos levar para o nosso lar definitivo, longe do exílio deste lugar. Tá certo? A gente se vê semana que vem para continuarmos o nosso estudo dessa série. É sempre um prazer contar com você e a gente te espera na semana que vem. Um abraço e até lá. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.